Gente, eu não tenho o que falar, não. Eu vou cagar a regra. Pra quê? Né? Simples assim. Flamengo campeão. E tô até com a camisa aqui. Não tem jeito, é impressionante como o Flamengo é dominador. E o Gabigol parece cada vez mais ter tranquilidade de jogar em final. Acho que as primeiras vezes vão sendo mais ansiosas e com o tempo você cria um certo hábito. Não sei. Talvez o Michael Jordan seria uma pessoa melhor para dizer isso, que ele está tão acostumado a vencer finais, né? Nunca perdeu uma final de NBA, no caso. Mas o Gabigol é tipo isso, impressionante como ele consegue jogar, ser importante e parece super natural, em que em outros contextos, em outras realidades, para muitas pessoas seria apavorador jogar uma final, ainda marcar gol sem não surtar. E aí ele consegue fazer isso com muita tranquilidade. Então, vou falar aqui rapidinho sobre isso, só que antes pedir para você curtir, comentar o canal, é importante esse engajamento, tá? Estamos com uma meta de 500 inscritos. Vou repetir que não foi, acho que não foi legal. Estamos com uma meta de 500 inscritos até o final do ano, então a sua ajuda vai ser importante. Estamos com 441, se não me engano. E aí o link na descrição para você acompanhar as redes sociais. Eu vou compartilhar aqui também um texto que o Tafarel fez sobre os dados do Flamengo na Libertadores. E também você pode acompanhar aí no site. Aqui você vai direto na onde eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vou estar falando aqui desse texto e desse momento do Flamengo. Então, pode deixar o um comentário, qualquer dúvida ou sugestão também. Aqui fica a nossa caixa de comentários lá embaixo. Então, você pode estar fazendo o que você quiser aí. Pode até críticas positivas e negativas, enfim. Vai estar aí para a gente estar trocando uma ideia, tá? Então, é simples assim. Melhorar, melhor não há. Acho que é difícil dizer, mas o Flamengo ser campeão, cara, e é impressionante como a estrutura que dos últimos anos, dos últimos 7, quase uma década já, tem feito a diferença para o Flamengo. E o Gabigol foi uma peça muito importante nesse período do Flamengo, nesses poucos anos que tem já no Flamengo, esses 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos, o Gabigol ele se tornou de fato o segundo melhor jogador do Flamengo. Não tem muito o que falar. Digo, melhor, talvez há dúvidas para algumas pessoas o que é melhor para você, mas maior, talvez realmente assim, acho que é difícil contrariar. Acho difícil. Eu, particularmente, vejo o Gabigol muito gigante e certamente o príncipe do Flamengo, né? Ele tomou um rumo diferente agora. Ele é o segundo melhor. Por muito respeito ao Zico, pelo pioneirismo também, que traz uma relevância muito grande, né? Mas hoje o Gabigol tem muito mérito e muito importante na história do Flamengo agora. É porque vivendo aqui o presente, parece que a relevância não é tão grande, mas com os anos se passando, a gente vê que isso não é normal. É uma coisa que todo mundo quer que seja normal, igual, por exemplo, o Real Madrid fala que tem que vencer, 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 aquela mentalidade. O Flamengo pode ter isso também, mas a gente sabe que alguma hora vai mudar alguma coisa, vai estar mais competitivo, alguma coisa vai acontecer. Agora, vai caber o Flamengo tentar fazer algo, mas enfim, a dificuldade, digo, esse padrão de estar sempre ganhando são ciclos, então pode demorar um pouquinho, pode fazer mais tempo, mas não é o padrão. Ele está fazendo algo realmente acima da média. Então, sem enrolação aqui, o Gabigol ele faz o seu terceiro, quarto título aqui, terceiro, quarto gol de Libertadores. Tafarel aparecendo aí ao vivo na transmissão. Mas simplesmente marcante. O Tafarel pode aparecer, Tafarel, se quiser, pô. Aparece aí, já tá aparecendo, vai cortar o vídeo pra quê? Deixa aí. Aparece aí. Se o Tafarel quiser aparecer, ele aparece. Não, vai cortar, cortou, enfim. Eu vou falar aqui, eu tô falando sobre o texto que você vai fazer. Você Pera aí, fez? deixa eu desligar aqui. Pode falar. Tá me Eu tô ouvindo? fazendo. Tô. Eu tô Beleza. falando aqui do texto que eu fiz, que você fez do site, aí eu vou compartilhar a tela para a galera ver um pouco. Também já falei do login, que é para acompanhar e tal, para conseguir ver na íntegra o texto. E falar um pouquinho dos Beleza. dados, porque o Gabigol, tanto o Gabigol quanto o Flamengo, um casamento perfeito, parece cada vez mais perfeito, e também
É uma história que a gente está vendo que agora ainda as pessoas talvez estejam simulando, mas daqui a uns 2, 3, 4 décadas, daqui a pouco vai ver que é um negócio gigantesco. Mas, enfim, vou Ele compartilhar a tela. já tá na história, né? Não, já está na história. E assim, aí qual é o porquê que o Futebol na Fronteira está falando sobre Flamengo, né? Se não é Brasil, se a gente não fala do Brasil, Libertadores, então acaba que, como nenhum dos nossos nichos chegaram na final, é uma coisa que acaba acontecendo também. A gente vai passar a falar sobre a Libertadores, é um campeonato nosso também. E o mesmo vai acontecer na Copa. Independente de se chegar ou não na final, já a tendência é isso acontecer mesmo, até porque é interessante falar um pouquinho dos futebols por fora. Então, vou compartilhar a tela aqui para a galera ver esse texto e que o Tafarel fez, falando um pouquinho do Gabigol. Porque são 4 gols em finais. Tem aqui, ó, quebra recorde de Flamengo entre campeão da Libertadores. São 4 gols em finais. Parece fácil de fazer e é incrível como ele consegue marcar. E aí tem um dado legal. O Gabigol ele passou o Pelé, o Zico também, e se tornou ali um dos maiores goleadores de Libertadores. E o Coutinho é o único ali à frente da época do Santos, também jogou com o Pelé, com os 5 tentos. Lembrando também que ele igualou o Luizão como maior artilheiro. Tinha o Fred, né, até um tempo atrás, ano passado, nessa pegada de se vai ou não chegar. Acho que ele terminou com 25. E o Luizão de 29. O Gabigol alcançou os 29 na final. Então, ou seja, na próxima temporada é só marcar um golzinho que ele vira o maior artilheiro da história da Libertadores. O maior brasileiro artilheiro na história da Libertadores. Então, mais um dado relevante para a carreira do Gabigol. E parece ser questão de tempo. Ele ficou no Flamengo. Então, a gente está vivendo história, meus amigos. É uma história bacana e acho relevante porque eu até comentei isso na rádio que eu falei hoje. O Flamengo veio de um exemplo de estrutura financeira muito, muito boa, muito consistente. E isso, naturalmente, vai criando uma notoriedade. Então, tanto para o Brasil quanto para a Argentina é uma das pessoas, é dos países que mais falam sobre isso. O Flamengo tem isso, tem aquilo, o Flamengo é multicampeão, o Flamengo chega a dar medo com aquele elenco poderoso e fabuloso de individuais totalmente acima da média. Tudo isso é pautado numa boa estrutura, uma base. Em tudo na vida você tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. E aí o Flamengo criou isso nos últimos anos. Então você vê que isso dá certo, cria essa notoriedade e naturalmente alguém vai querer fazer igual para tentar ver se vai dar certo. O Atlético Paranaense é um exemplo. Ele foi tentando com o tempo e as coisas foram dando certo. Até uma década atrás, 10 anos atrás, praticamente o Atlético veio da segunda divisão. E outra década atrás, ele estava sendo campeão, no início do século, sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Aí passou-se uma década por uma má estruturação, má organização, foi tendo problemas de subir e descer da Série A, aí depois foi melhorando. E hoje, nessa última década até agora, ganhou a Copa do Brasil, ganhou seu primeiro título internacional, que foi a Sul-Americana. Então, tudo se passa por uma boa estruturação. Não tem longo prazo que sustente. E o Flamengo vai provando isso. O Atlético também é merecedor de bater palma, porque chegou na final da Libertadores, um time que ninguém esperava. Aí tudo bem, que passa por mérito de um coletivo, Filipão e tal. Mas, gente, é isso aí. São coisas... o simples, às vezes, é difícil de se fazer. E as pessoas querem inventar coisas de mirabolante e deixam de fazer o básico, pagar suas contas normais ali. Primeiro faz o que você tem que fazer, que você sabe que é o certo a se fazer, depois você inventa história. Eles fizeram isso aí. Não sei se tu tá atrapalhando o barulho aqui, mas enfim, flamenguista vai fazer festa, não tem jeito. Só complementando o que você falou a respeito do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, eu não lembro quando foi a última vez que ele caiu para a segunda divisão. De verdade, não lembro. Se você tivesse dado aí, eu pelo menos não lembro. E outra questão, o Atlético Paranaense fez um dos maiores investimentos na história do clube nesse ano, né, nessa temporada. Então, e começou muito mal a Libertadores. Começou, por exemplo, trocando de técnico 3 vezes. Até fiz um texto agora, hoje, né? E o vídeo também, não sei se você chegou a falar sobre esse vídeo do Atlético Paranaense e Flamengo, que eu fiz hoje, né? Também fala sobre isso.
do Atlético Paranaense, que trocou de técnico 3 vezes ao longo do campeonato. 2012, então já faz bastante tempo. Eu lembro que era nessa... Então, já completou uma década. Eu lembro disso aí, porque olha a relevância. Ele veio de uma Série B em 2012, 10 anos depois, final de Libertadores. Mas eu lembro disso aí porque o Fluminense foi campeão em 2012. E o Atlético Paranaense estava jogando o brasileiro... Não, ia jogar o brasileiro e fez um negócio que hoje o Flamengo faz e virou meio que normal. Mas o Atlético fez um negócio, na época, interessante. Porque pouco antes fazia, que era colocar os seus titulares para jogar o brasileiro e os reservas, ou então a base, para disputar o estadual. Porque na época não tinha um grande elenco, então queria tentar aproveitar o máximo dos jogadores para evitar uma queda logo na sequência para a Série B. Então, enfim, o Atlético nessa organização. Mas terminei, você estava falando alguma coisa. Não, era só para complementar essa questão do Atlético Paranaense, né, que ele começou, teve um planejamento muito bom, como você disse, ano passado foi campeão da Sul-Americana, né, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, já é a segunda vez já que ele disputa uma final de Libertadores, perdeu em 2005, perdeu agora de novo, só que esse ano ele teve um investimento muito grande, o Atlético Paranaense, começou muito mal a Libertadores e até por isso teve essas trocas de técnicos que aconteceram, saiu o Fábio Carille, saiu o Valentim no início da Libertadores, chegou o Filipão e aí ele corrigiu, né, botou a casa em ordem e acabou levando o time para mais uma final. O que está aparecendo agora para os próximos anos é que o Atlético Paranaense vai entrar no cenário aí como uma dessas equipes brasileiras mais fortes que pelo menos disputam, né, as competições sul-americanas. Se não for a Libertadores, vai disputar Sul-Americana e por aí vai. Sim. Então, acabou que eu ia gravar um vídeo assim de 5 minutos, mas aí apareceu o Tafarel, então vamos botar a resenha em dia. Mas aí só para completar aqui, porque a gente falou algumas informações sobre os últimos anos e algumas visões também, algumas óticas, porque é bom a gente trocar esse tipo de ótica para a pessoa analisar. É interessante depois parar a pensar na estrutura, porque se você não tem uma boa base, em tudo na vida, e aí você vê os dois tendo boas bases, Flamengo por ter um longo prazo maior, vai ter dividendos maiores, melhores, igual em finanças. E você vê isso acontecendo hoje, mas o Atlético daqui a uns anos continuando numa estrutura, continuando fiel naquilo que acredita e fazendo um bom planejamento, a tendência também é estar ganhando título e vencer sua primeira Libertadores. Mas aí só para completar aqui também do Flamengo, que nos últimos 5 anos a TNT colocou, a TNT Esportes, ela tinha divulgado o número de títulos que o Flamengo venceu nos últimos 5 anos. No caso, foram duas Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopa do Brasil, uma Recopa, uma Copa do Brasil e 3 Carioca. 2 Libertadores. Até então, o Flamengo tinha 38, 39 anos que não vencia Libertadores. E agora, bicampeão nessa pós-era sem Libertadores. Então, de novo, por isso que eu falei lá no início do vídeo, parece fácil, não é? Parece algo normal, não é? Mas é uma coisa que você pode ter uma constância se você fizer um planejamento para isso. E o Flamengo está fazendo isso já tem 7 anos, quase uma década. Tem uns 9 anos, vai fazer uma década ano que vem. Porque foi em 2000, lembramos que foi em 2013 tudo isso começou, com o Antônio Bandeira. Já tinha, com Bandeira de Melo, já tinha a ideia de se fazer, mas o negócio mesmo vingou quando o Flamengo foi campeão na Copa do Brasil. Na época, campeão contra o próprio Atlético Paranaense, no Maracanã, Hernani Brocador jogava pelo Flamengo. Quando o Flamengo foi campeão naquela época, o dinheiro que foi ganho da competição começou a ser investido ali. Ali que mudou o negócio. E aí o Flamengo começou a investir, a não gastar tanto, ser se educar melhor financeiramente, e as coisas foram acontecendo. Então é bacana acompanhar essa história. E aí o Gabigol, mais uma vez, campeão pelo Flamengo. Eu acho que eu falei o que tinha para falar, não sei se você quer falar alguma coisa a mais aqui também, do Flamengo, do Gabigol. Que o Gabigol, eu comentei, eu acho que você não estava aqui ainda, que ele virou praticamente o segundo maior jogador do Flamengo. Então,
Não tem Exatamente, jeito. né? Eu vi até comentário de flamenguista no Twitter por aí dizendo que ele já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só perde para o Zico. Então, para você ver o O tamanho da Zico, relevância dele hoje. porque o Zico acho que pelo pioneirismo e o Zico, cara, não, acho que ninguém realmente vai conseguir. O Gabigol pode ganhar 10 Libertadores, ele pode ser o maior por títulos, estatísticas, mas de paixão, a pessoa que estuda a história do Flamengo, acho que não tem como, é muito difícil. Mas é aquilo, essas comparações eu particularmente nem faço muito. Eu acho que ele simboliza uma era, né? Assim como, por São exemplo, o eras. Dudu no Palmeiras. Né? São eras que você faz. Por exemplo, o Dudu ele simboliza uma mudança de um time que brigava para não cair para um time vencedor. Então, quando a torcida do Palmeiras olha para o Dudu, olha para um cara que mudou a realidade do Palmeiras. Era um time que sempre perdia, até em contratações, de repente chega o Dudu e ele vem como um chapéu, né? Que a torcida fala, um chapéu em cima do Corinthians e do São Paulo, que os dois queriam o Dudu, e ele acabou vindo para o Palmeiras. E depois Sim. conseguiu vários títulos em sequência e se tornou um ídolo. E aí o Gabigol, ele chega nesse momento também, lembrando que o Gabigol, quando ele chega no Flamengo, né, ele vem após uma recusa do Pablo, do Atlético Paranaense, que ele não quis, e ele preferiu acertar com o São Paulo, e o Gabigol veio como uma segunda opção, e aí hoje essa segunda opção se tornou campeão da Libertadores contra o time do Pablo, né? Contra ele em campo. Ele jogou ainda tem essa. Enfim, e o pessoal achava, né, que o Pablo ele seria um melhor finalizador para o Flamengo, mas futebol tem dessas, não é difícil. É por isso que a gente gosta também. Não é um padrãozinho, não, né? Tem muita coisa envolvida. Mas, gente, é isso. A gente falou até. É difícil, porque se deixar a resenha vai ficar rolando aqui direto a falar de vários assuntos. Então, deixa para ser parcelado durante a semana mensal. Também tá chegando o copo, vai ter vídeo pra caramba aí pelo canal, texto também. Enfim, a gente vai falar sobre as seleções que vão jogar no Mundial também, especialmente as nossas, principalmente as nossas, no caso, que vão estar no Mundial. Então, é isso. Vou finalizar aqui. Então, quer falar alguma coisa? Despedir da galera? É só isso mesmo, agradecer o pessoal aí que está sintonizado com a gente, né? Que está ligado aqui com a gente até esse momento. Entrei aqui de surpresa, até por acidente, até não foi nem de propósito. Não sabia que você estava Não, não gravando fui eu aí, mesmo, mas já não. Eu tinha que. mandado mensagem para ele. Tu vai entrar? Aí ele demorou a responder. Eu falei, eu vou começar então. Vou 5 minutinhos, vai rapidinho. Aí, daqui a pouco ele entra. Eita, rapaz, fiz besteira. Mas Aí já foi, completou a né? O informação. importante é dar certo. É isso. Então, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Beleza. Então, gente, Um forte abraço para abraço você para todo também. mundo. Abraço para o Tafarel, valeu. A gente vai se mantendo contato e é isso. Curtir, comentar o canal, compartilhar também. Tem a meta do 500 inscritos até o final do ano. Estamos com 441, se não me engano. Link na descrição para acompanhar aquela matéria que eu compartilhei aqui na tela e também você acompanha na íntegra lá no site. Tem aqui o nosso endereço aí, o endereço do site. Deixar seu comentário. E é isso. Fico por aqui. Flamengo campeão, tricampeão, exemplo a ser seguido, sim. Gostem ou não, os torcedores, os antes, enfim, não sei. Eu não sou Flamengo, deixar claro, só por tocar camisa do Flamengo, eu não sou Flamengo. Eu torço para os times cariocas, é diferente. Até falei isso na rádio, o pessoal perguntou, por que você torce para qual time? Eu falo, não, eu tenho um time, não sei quando eu vou falar, se as pessoas já sabem também, tá tudo certo. E aí o negócio é que eu torço para time carioca. Assim, dependendo do contexto, avaliando o contexto, eu acho interessante eu torcer para os carioca, porque é do Rio e tal, não sei o quê. É só isso. E aí, entre Flamengo e Atlético, foi Flamengo e é tricampeão, tá tudo certo. Mas o importante é que a taça vai ficar no Brasil nesse caso. Gente, forte abraço e até a próxima.